Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Noticiamos o novo escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, em novas instalações, na rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, 49, bairro Santa Augusta. E o telefone é o mesmo, é o 3721-7552, 3721-7552. E a doutora Luciana Mello, também oferecendo lindas canções em sua cerimônia de casamento ou outras festas, né? Luciana Mello, tecladista e cantora. Se você tiver interesse em abrilhantar a festa, a recepção, ligue para 99967-6276, 99967-6276. E o nosso WhatsApp, para que os nossos telespectadores possam mandar aí alguma sugestão, se conectar conosco. É um prazer e antecipamos antecipadamente aqueles que fizeram, nós agradecemos, e os que já vão fazer, a gente agradece de antemão. É o 98451-3033, esse é o nosso WhatsApp, 98451-3033. Nós falamos aqui em programa passado de um projeto de lei, de um projeto de emenda à Constituição a respeito do piso salarial da enfermagem, e que aquilo tinha sido aprovado no Senado e havia sido depois remetido à Câmara dos Deputados para análise e votação. E agora foi votado e foi aprovado o piso salarial da enfermagem. Esse piso, de acordo com esse projeto de lei, ele para os enfermeiros, o piso passa a ser de R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem, R$ 3.325. E os auxiliares de enfermagem e parteiras, R$ 2.375. Então, esse é o piso. Então, a partir de agora, nenhum desses profissionais vão poder receber menos do que isso. Agora, se quiser receber mais, melhor, né? Mas aí fica a cargo do hospital, da entidade médica, da clínica, fazer lá um acordo, uma proposta de dar um salário maior para os seus profissionais. Mas caso isso não aconteça, então tem o piso. O piso, como o próprio nome fala, é a parte de baixo. Então, é dali para cima. Então, vou repetir. Os enfermeiros, então, o piso passa a ser R$ 4.750. O técnico de enfermagem, R$ 3.325. E auxiliares e parteiras, R$ 2.375. Aqui não abrange aqueles acompanhantes de idosos, cuidadores de idosos, né? Ou até de bebê. Não entra aqui nesta proposta de emenda, né? Um projeto de emenda à Constituição. Demora um pouco para essas leis serem finalmente aprovadas, porque quando se fala em mexer em algum artigo da Constituição, recebe o nome de PEC, né? Um projeto de emenda à Constituição. Então vai lá, num determinado lugar, onde está aquele assunto na Constituição Federal, que é o nosso livro maior das leis do Brasil, e altera, modifica o que está escrito lá. E isso tem que ser feito em 2 votações em cada casa legislativa. Vota na Câmara Federal. Se passar, vota de novo. Depois vai para o Senado. Se passar, vota de novo. Então são 4, na realidade são 4 votações. Toda vez que se vê falar em alguma coisa que vai alterar a Constituição, a proposta de emenda à Constituição, é assim que funciona. E tem que ser por maioria, logicamente, a aprovação. E depois disso, o Congresso, que
no caso é o presidente do Senado, ele vai promulgar esse resultado, essa votação, no caso que passou. Então, vai ser promulgado. Aliás, até já foi promulgada, já está valendo. Então, não vai para aprovação ou chamada sanção presidencial, porque não é lei ordinária, não é lei comum. Então, quando se mexe em Constituição, é um assunto restrito às casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado, que juntos formam o Congresso Nacional. Então, resolvido, isso que há muito tempo essa classe, né, de tão valiosa, tão importante, que são os enfermeiros, auxiliares, técnicos, parteiras, pessoal que trabalha ali na linha de frente da saúde. Por outro lado, vai aí impactar as contas dos hospitais, né? Hospitais públicos, hospitais particulares, hospitais beneficentes. Então vai aumentar aí o custo. Mas que se aumente o custo, porque o profissional, ele deve ser valorizado no seu trabalho. E nada melhor do que trabalhar tendo uma segurança financeira, sabendo que no final do mês ou no início do mês, tendo o seu salário, vai poder pagar suas contas, seus encargos, suas obrigações, o seu sustento, o sustento da sua família. Isso dá o quê? A segurança da tranquilidade para exercer a profissão. Porque não é só o corpo que tem que estar bem, a mente também. E o bolso vazio, a mente não vai funcionar. Com dívida, a pessoa não consegue estar num estado perfeito psicologicamente falando. Então, toda profissão deve ser bem remunerada. E no caso, como eu disse aqui, do pessoal da saúde, nada mais justo, não menosprezando as outras profissões, mas é uma profissão que está ali na linha de frente. Nos hospitais, clínicas, pronto-socorros, UPA, é todo lugar que mexe com parte de saúde, né? E são ali as pessoas que atendem, que cuidam. Então, é um trabalho de suma importância, porque mais dia, menos dia, todos vão depender de um profissional dessa área, sem dúvida. Um assunto aí que gerou uma discussão, um vai e vem, uma confusão danada também a respeito de outra PEC, de outro projeto de emenda à Constituição, que é o que fala dessa estado de emergência. Um buchicho danado, uma briga danada lá na Câmara dos Deputados, porque isso foi aprovado no Senado até com uma certa tranquilidade. O Senado são 81 senadores. Aprovou, manda para a Câmara Federal. Lá são mais de 581. E ali o bicho pega. Discussão, partido, maioria, minoria, oposição, situação. Quer, todo jeito, a oposição barrar, trancar. E depois de muito vai e vem, porque como eu disse, tratando-se de uma PEC, de um projeto, de uma proposta de emenda à Constituição, tem que ter duas votações na Câmara Federal e duas no Senado, no mesmo assunto. Então, no Senado já estava resolvido. Então, tinha que passar duas vezes pela Câmara Federal. Na primeira vez, um buchicho danado, conseguiu ser aprovada. Na segunda, as coisas ainda ficaram mais complicadas. Mas a Câmara aprovou. Foi aprovado na quarta-feira, 13 de julho, o estado de emergência, que e para isso vão mexer na Constituição em um determinado ponto lá. Por isso que é uma PEC, que permite ao governo gastar fora do teto de gasto, fora do limite que o governo pode gastar. Permite, então, agora, através dessa PEC, gastar mais 41,25 bilhões até o fim do ano
para aumentar benefícios sociais, conceder ajuda financeira a caminhoneiros, taxistas, ampliar a compra de alimentos para as pessoas de baixa renda e diminuir tributos do etanol. A proposta teve origem no Senado, então agora, voltando ao Senado, vai para a promulgação. Já foi promulgada. Ou seja, o Senado, então, resolvido, bateu o martelo, já está valendo. Tá? E como eu disse, no mesmo caso do anterior citado aqui, não vai à sanção, à aprovação do presidente da República. Quando se fala em Constituição, fica só lá no Senado, no Congresso Nacional. O que é isso aí? Isso aí veio ajudar, o próprio nome fala, é emergencial. Vai valer até o dia 31 de dezembro do corrente ano. Ela é emergencial, ela tem um determinado tempo. Então, ao que chegar lá no final, se for haver aí um outro projeto para dar continuidade. Mas por que isso? O mundo está atravessando problemas seríssimos. Nós tivemos a pandemia, aliás, ainda temos, né? Mas o pico, né, daqueles 2 anos terríveis, parou o mundo inteiro, lockdown, fecha tudo. A economia a gente vê depois. E agora nós estamos vendo o mundo inteiro passando dificuldade. Inflação em países que não tinha desvalorização da moeda num patamar indesejável, agora estão passando por sérias dificuldades. Estados Unidos com inflação de há muitos anos, muitas décadas, que não se via uma inflação daquela. A Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, para tudo quanto é lado. E para acabar de piorar a situação, a invasão da Rússia na Ucrânia, que mexeu no mundo inteiro. Então essa história de falar, mas o negócio é lá do outro lado, nós não temos nada com isso. Temos mais do que imaginamos. O mundo inteiro depende da Rússia em alguns aspectos de fertilizante, porque a maioria no mundo não tem fertilizante suficiente, como é o caso do Brasil, para colocar na sua lavoura, para adubar a sua lavoura. Precisa importar. E quem importa da onde? Da Rússia. E agora com essa confusão toda lá? Dificuldade de importar, não passa nos portos, portos fechados. Mas o Brasil em particular, um esforço aí do presidente Bolsonaro diretamente com o Putin, presidente da Rússia, liberou para o Brasil toneladas e toneladas desses adubos para a nossa lavoura. Porque o Brasil é o celeiro do mundo. Com o que o Brasil planta e exporta, alimenta mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo afora. As chamadas commodities, tão falada, que o Brasil vem cada ano aumentando mais a produção, mais a exportação, isso gera riqueza para o país, para a balança comercial. E, logicamente, comida para a população e para o mundo. Então, o presidente da Rússia, também sabendo que eles compram alimentos do Brasil, também teve interesse de abrir uma exceção e mandar esses fertilizantes para o governo brasileiro, para as lavouras, para as grandes lavouras, principalmente ali da região centro-oeste do Brasil, do país inteiro, mas com mais ênfase é onde ali temos as grandes produções de soja, milho. E não só a União Soviética, a Rússia, né, a União Soviética não existe mais, a Rússia, ela é uma grande exportadora de óleo diesel. 25% do óleo diesel vendido no mundo sai de lá. E agora, com a invasão da Rússia na Ucrânia, a Rússia fechou as comportas
Para muitos ela não vende mais. Para outros não compram dela por causa que ela invadiu a Ucrânia. E com isso prejudica todo mundo. E o preço do petróleo, do óleo diesel no mercado internacional sobe. E muito. E por quê? Porque aumenta a procura, mas a oferta é menor. Então a famosa lei da oferta e da procura. Se você tem muita oferta, a procura é menor. Se você tem muita procura, a oferta é menor. Sobe preço. E subindo o preço, afeta o quê? O combustível, o valor do combustível no mundo inteiro. E não poderia deixar de ser, o Brasil está incluído nisso aí. E como a empresa Petrobras trabalha no mercado internacional a preços de dólar, então aumentou lá fora, aumentou o dólar, precisa de mais dólar para comprar o óleo diesel, a gasolina lá fora. Então, o óleo diesel, a gasolina que nós utilizamos, não são 100% produzidos no Brasil. O Brasil produz muito petróleo, mas não é autossuficiente no refino. Transformar o petróleo cru, bruto, em gasolina, em óleo diesel. Então ele precisa lançar mão de comprar lá fora, no exterior. E lá fora o preço é em dólar, do chamado barril. E quando o dólar, eles aumentam o preço lá, a Petrobras se vê obrigada de aumentar o preço aqui. Aí gera toda essa polêmica que vem se alastrando. E o governo, numa forma de minimizar esta situação, propôs a chamada redução do imposto. Porque muitos e muitos impostos estão incluídos ali em cada litro de combustível, da gasolina, do álcool, do chamado etanol, do óleo diesel. O governo federal saiu na frente. A proposta do presidente Jair Bolsonaro saiu na frente e retirou os impostos federais. E o resto agora ficava por conta dos estados. Porque a maioria do valor recolhido é de ICMS estadual. Vai para o estado e prefeitura. Então, com essa lei que foi passada, nós já comentamos aqui, dos 17%, tinha estado cobrando 34%. Minas Gerais, 31% de imposto em cada litro da gasolina. O que você pagava por cada litro, 31% ali, era imposto. Então, foi aprovado, depois de muita confusão também, muita discussão, porque os partidos da oposição, os partidos da extrema esquerda, não queriam, como não querem ainda, né? Que essa redução aconteça, de como de fato aconteceu. E agora não pode o Estado ultrapassar de 17% a ser cobrado. Com isso, em muitos estados do Brasil, o preço do combustível já deu uma caída boa, já amenizou a situação. Não que isso vai resolver, porque, como eu disse, lá fora, o petróleo sendo vendido e comprado em dólar, e oscilando o dólar subindo, tem que tirar mais dólar do bolso para comprar o petróleo, vai jogar no preço do combustível aqui dentro. Lá no final, na bomba, o consumidor, o dono do carro, que vai abastecer e vai pagar. Mas essa redução do imposto já veio ajudar de uma forma substancial o brasileiro, que hoje a maioria da população tem carro, a maioria das famílias tem carro. O que carro antigamente era um luxo, hoje é uma necessidade. E quando eu falo carro, estou falando carro, motocicleta, caminhão, ônibus, qualquer meio de transporte sobre rodas e que utilizem a gasolina, o álcool e o óleo diesel. E já que a gente volta.
Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Ok? Vou terminar esse assunto aqui que nós estávamos falando, porque o nosso tempo é curto, ainda tem algumas coisas a dizerem. Então, sobre essa proposta de emenda que a Constituição que foi aprovado, e ela vai trazer um auxílio para as pessoas de baixa renda, aquele que ainda é atingido pelo auxílio gás. Os caminhoneiros vão receber um chamado de voucher, que é um crédito, né, de R$1.000 por veículo, independente do quanto de veículos ele tenha. E não será necessariamente para que ele possa abastecer o caminhão. Até acho que deveria, mas poderá ser utilizado para outras coisas, né? Conserto do caminhão, ajudar a comprar pneu, essas coisas, né? E a gente espera que não gaste em cerveja. E para que isso amenize a situação, porque a parte principal aí nesse assunto dos combustíveis é o óleo diesel. Porque, infelizmente, o Brasil caminha sobre rodas, sobre pneu. O que na Europa utiliza-se de trens, no Brasil são ônibus, caminhões, carretas, onde é feito o transporte público e o transporte de cargas. Na Europa, a maioria é feita por trens. E aqui, eu não sei porquê, houve com a introdução da indústria automobilística no Brasil e abertura de estradas, a começar desde lá do governo Juscelino Kubitschek de Oliveira, deixaram de lado as ferrovias. Agora, com o governo Bolsonaro, estão implementando e reativando os projetos de criação, ampliação, construção de novas ferrovias, principalmente para o transporte de cargas desses produtos agrícolas que precisam chegar nos grandes centros, nos portos onde é feita a exportação, são colocados nos navios para mandar para o exterior. Então a situação ainda é complicada e precisa que todos se unam, o governo estadual, o governo federal e a população, para que ajude a resolver este problema, que, como eu disse, é um problema que atinge o mundo inteiro. Isso não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. Essa crise, essa inflação. E todos os países do mundo estão se virando, né? Como se diz, estão se virando nos 30 para tentar resolver a situação. E a coisa está complicada. Lá na Europa, estão passando por uma onda de calor, é um verão violentíssimo. Temperaturas passando de 46 graus. Seca, falta de chuva, incêndios. O interior de Portugal praticamente está tomado por fogo. Na França, na Espanha, grande parte da Itália e da Europa está debaixo de incêndio, fogo, seca. Tudo isso ajuda o quê? A agravar mais a situação. A Romênia, Polônia, passando por problemas de desabastecimento de comida. Eles não estão conseguindo produzir. Outros países com outros tipos de problemas.
problemas de ordem política. Então, o mundo está agitado. Então, o que nós temos que fazer? O dever de casa. E o governo federal está tentando, de todas as formas. E gente para atrapalhar, para criticar, não falta, né? E esse estado emergencial que eu falei, como o próprio nome fala, emergencial, vai por um período. Vai aumentar aí o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, para R$ 600. Vai dar essa ajuda para os caminhoneiros, para os taxistas, para quem utiliza do Vale Gás também, aquelas pessoas mais pobres que precisam do seu botijão para fazer a sua comida. Então isso é muito interessante, essa matéria é extensa, o comentário dela vai longe, mas nós não temos o tempo suficiente para falar aquilo que gostaríamos de falar, de explicar. Um caso interessante também, que foi aprovado pelo Senado, e aí já é uma medida provisória, que aí sim é uma lei, não é proposta de emenda à Constituição, é uma medida provisória que libera o crédito consignado para quem recebe o benefício de prestação continuada e outras coisas. Então, o que é esse crédito consignado? As pessoas que recebem da prefeitura, do estado, do governo federal, dos governos, que recebem através do chamado contra-cheque, folha de pagamento, olerite, e através dos bancos, ele tem lá um chamado crédito consignado. O crédito tem um valor de porcentagem que o banco pode oferecer para a pessoa, um crédito baseado na margem de porcentagem do salário. Então, uma pessoa recebe X, o banco olha lá a margem que pode emprestar devido àquele X que recebe, oferece ou ele pode pedir um empréstimo. Aquele empréstimo, em sendo aprovado, é creditado na conta, a pessoa vai utilizar o que achar melhor, e aquilo vai ser depois cobrado, descontado em prestações, aí depende do valor do contrato, do número de prestações contratada, 36 meses, por aí vai, 24, vai ser descontada mensalmente. Então, é uma garantia para a instituição financeira, para os bancos, porque já que a pessoa, o pagamento dele entra ali naquele banco, ele não corre o risco de receber o calote, porque ele já tira imediatamente aquele valor daquela prestação. E a pessoa também não tem que ficar se preocupando em sair pagando prestação, pegando boleto, não sei o quê, porque já foi descontado na folha de pagamento, no salário que foi creditado na sua conta corrente. Mas agora, o Senado aprovou esse crédito consignado para beneficiários de programas sociais e o aumento da margem. Aquela margem que eu falei que o banco olha lá e fala, ó, dá para emprestar só tanto, porque a margem é tantos por cento. Esse tantos por cento agora aumentou. O plenário do Senado aprovou a medida provisória que libera o crédito consignado para quem recebe o benefício de prestação continuada, BPC. Então, quem recebe o benefício da prestação continuada vai poder fazer crédito, empréstimo, através do consignado. Quem recebe a renda mensal vitalícia, que é o RMC, também vai poder participar. E o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, que recebe também pela Caixa, ele também vai poder participar, pedir dinheiro emprestado através desse crédito consignado. E servidores públicos, né? Como eu disse, os ativos, inativos, os aposentados, pensionistas, militares, empregados públicos. Os aposentados do INSS contarão com um limite de 45%. Então, até 45%, ele poderá, então, pedir um empréstimo naquele valor de 45% do que ele recebe, ele pode fazer um empréstimo. E
o mesmo quem recebe o benefício da prestação continuada ou renda mensal, também 45%. Existem outras margens para outros que vão receber. Agora, isso é uma maneira também de abrir um crédito, um dinheiro rápido, que cai em conta corrente, que também, como eu disse, garante que o banco vai poder receber, não vai ter calote, a pessoa não vai se preocupar em ter que mexer com boleto, porque já vai ser descontado. Mas isso, aí, penso eu acho que as pessoas devem utilizar esse crédito consignado em última hipótese, porque depois a pessoa vai passar aperto financeiro, porque ele vai gastar o dinheiro que ele pegou emprestado, vai ficar devendo, vai ser abatido mensalmente na prestação, essa prestação do dinheiro que ele vai receber, e ele vai receber menos. E aí? Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado para que isso possa ser usado em uma situação emergencial. Porque é muito fácil esse crédito, porque ele é facílimo. O banco até oferece, você tem aqui uma margem, tá, vamos te oferecer aqui tantos mil. Aí a pessoa, poxa, estou meio apertado, então vai lá. Não existe nada de graça, não existe almoço grátis. Vai ter que pagar. Tem juros, tem correção e por aí vai. Preste atenção nisso. Obrigado pela atenção, um grande abraço, fiquem com Deus.